Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Um prazer que você esteja conosco neste programa que, na verdade, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. O nosso interesse é levar para você discussões de temas internacionais e suas interfaces no Brasil e também na nossa região amazônica. Aliás, é um programa que já está há quase 10 anos aqui pela UNAMA FM e a gente fica muito feliz de saber que você já reserva o horário de sábado de manhã para estar conosco. Na verdade, nós temos que levar em consideração também que um projeto de extensão é exatamente isso, né? A gente produz conhecimento dentro da universidade e transmite isso para toda a sociedade. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente não faz o programa sozinho, tem sempre uma equipe de locutores muito competentes para levar para você informação de qualidade, a começar pela acadêmica de Relações Internacionais, Sara Tavares. Bom dia, Sara. Bom dia, professor. Bom dia, equipe. Muito bom dia para nossa convidada também. E para você, ouvinte da Rádio UNAMA e do programa Globalizando. É um prazer estar aqui de novo. Eu queria aproveitar esse momento para mandar um abraço para nossa seguidora do Facebook, Azalide Brito. Muito bem, Sara. E eu queria, inclusive, dar também das boas-vindas para a acadêmica, agora sim, do segundo semestre, Alice Cardoso. Bom dia, Alice. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. É um prazer estar aqui. E eu queria aproveitar para mandar um abraço para nossa seguidora do Twitter, Feliciana Mich. Legal, Alice. Sara, Alice, quem completa a nossa equipe de locutoras é Camila Neres. Tudo bem, Camila? Tudo bem, bom dia, professor, bom dia aos nossos ouvintes. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para nossa seguidora do Instagram, a Maiara Duarte. Olha só, formada a equipe, eu quero dizer que o mundo passa por uma questão, um dilema importantíssimo. Estamos falando da questão ambiental. Nós não podemos falar de relações internacionais sem tratar desse assunto tão relevante. E recentemente houve a COP27, inclusive o presidente eleito, o presidente Lula já esteve presente nessa reunião, vários representantes, criando até uma situação meio inusitada, 2 delegações brasileiras, a oficial e outra com a presença do presidente Lula e todas as grandes autoridades brasileiras na área. E a gente quer saber, a COP27 representa efetivamente uma retomada do protagonismo brasileiro na agenda ambiental internacional? Para conversar sobre isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA a professora Rosicélia Castro. Ela é pós-doutora em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia pela UEPA, é pós-doutora em Ciências Ambientais pela UFPA, doutora em Ciências Agrárias pela Universidade Federal Rural da Amazônia, mestre em Meteorologia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, bióloga graduada pela UFPA. É também professora associada do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte, professora da Universidade da Amazônia no querido Programa de Pós-Graduação em Gestão de Conhecimento para o Desenvolvimento Socioambiental. É também líder do Grupo de Pesquisa Relações Socioambientais e Interdisciplinar no Contexto Amazônico e membro do Grupo de Pesquisa Escarlate e também do grupo em Diversidade e Inclusão. Professora Rosicélia, que bom lhe receber aqui nos estúdios. Muito obrigado, bom dia, professor Tito e todos os ouvintes da Rádio UNAMA FM. É um prazer sempre estar com vocês aqui no Globalizando para fazer essa interação, né, com os nossos ouvintes e com vocês aqui, trazendo conhecimento para a nossa sociedade, falando um tema tão atual e necessário para ser discutido. Pois é, e falar do Brasil é falar de uma centralidade, porque nós temos não só o bioma, mas temos também uma certa liderança nesse campo, né? Sim, com certeza. E agora nós aguardamos aí que as novas políticas de governo, né, elas possam trazer aí uma reestruturação nesse campo da discussão sobre mudanças do clima. Muito bem, esse vai ser o nosso tema de hoje, COP27, a retomada do protagonismo brasileiro com a professora Rosicélia, e essa conversa vai render muito, como também vai ser maravilhosa nessa área, a nossa playlist do programa de hoje. Isso aí, professor. E olha só, pessoal, a playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países mais ativos nas conferências sobre mudanças climáticas. E para começar a nossa viagem musical de hoje, a gente vai viajar para a Suécia, que está na lista da ONU dos melhores países para se viver devido aos seus investimentos em energias renováveis. Além disso, a capital, Estocolmo, foi nomeada como a cidade mais verde da Europa em 2010, segundo o portal Meu Resíduo. Então, representando a Suécia, vamos ouvir o DJ sueco Avicii com a música Waiting for Love.
Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, ambos @pglobalizando. Nosso programa de sábado é sempre sensacional porque a gente faz uma viagem pelo mundo da música, né, Sara? Isso, professor. A gente acabou de ouvir Waiting for Love, de Avicii, representando a Suécia, que faz parte dos 43 países da agenda Breakthrough, lançada durante a COP26 em Glasgow, visando reduzir a emissão de carbono. Globalizando. Fique por dentro. Os impactos das mudanças climáticas têm se tornado cada vez mais intensos, e para limitar o aquecimento global, os países precisam restringir a emissão de gases poluentes até 2025. Os debates que aconteceram na COP27 e no painel de mudanças climáticas neste ano se posicionam de modo que haja contribuição para a diminuição de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, além de tornar o Acordo de Paris totalmente operacional. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Rosicélia Castro aqui para conversar sobre a COP27, a retomada do protagonismo brasileiro na agenda ambiental. Professora Rosicélia, antes de apresentar a pergunta que está chegando, falar da COP27 representa uma tentativa de criar uma espécie de poder decisório, de uma certa governança nessa questão ambiental. Já são 27 eventos dentro dessa perspectiva. Como é que a senhora vê essas reuniões? Olha, em determinado período se teve aí uma estabilização, né? Onde o que foi concluído, os acordos estabelecidos, né? Eles não foram realmente atingidas as metas, né, que foram propostas, né? As propostas que foram implementadas para até vir a próxima COP. Então, a gente espera que nessa COP 27, realmente, principalmente o Brasil, né? A gente fala a nível de Brasil em termos de governo, né? Porque apesar de todas as emissões de carbonos aí que a gente vê que existe no planeta e causando aquecimento global, o aspecto negativo nessa contribuição é mínima do Brasil, dúvida, né? Sem dúvida. Comparada com os outros países. Mas está faltando, mas mesmo assim nós tivemos uma carência de investimento de políticas, né? Durante um certo período aí, houve um certo recesso nesse campo. E aí a Juliana lhe pergunta, justamente dentro do que nós estamos conversando, qual o papel dos atores internacionais na cooperação pelas mudanças climáticas? Bem, a gente tem aí que nessa última COP, né, que aconteceu no Egito recentemente, sim. Né, concluiu-se que os países eles estão muito além aí de atingir as metas que foram estabelecidas para a redução de emissões, né, do gases de efeito estufa. Então, a gente espera que os países tentem fazer algo para reduzir, né, essas emissões. Então, existe a importância dessa promoção, dessa cooperação, né, que realmente sejam os acordos que têm sido firmados aí. São 27 anos de conferências das partes, né? E a gente espera que esses acordos, eles sejam realmente, que são firmados, eles sejam mesmo implementados, né, pelos países. E aí existem vários estudos aí, pelos cientistas que estudam ativamente o clima, né, que mostram que é necessário fazer essa redução dos gases de emissão de efeito estufa. Mas não somente essa redução vai ser necessário, né, para que o planeta atinja esse nível que foi estabelecido. É preciso também, para se manter isso, que haja uma compensação, que o mundo se torne um mundo em busca de um carbono neutro, né, utilizando novas tecnologias que vão ser possíveis minimizar esses efeitos. Muito bem, inclusive a fala da professora Rosicélia levanta a grande questão, né? Que existem os estados, existem as empresas que também poluem, que precisam repensar o seu modo, a sociedade civil, como aquela que vai de alguma forma lutar por esses direitos. É muito interessante que nós estamos conversando aqui no programa Globalizando de hoje, uma conversa de qualidade com uma viagem pelo mundo da música, Camila. Em seu discurso na COP27, o presidente francês Emmanuel Macron cobrou os países ricos não europeus, como China e Estados Unidos, uma maior participação
incluindo financeira, na luta contra as mudanças climáticas. Para representar a França, ouviremos Manu Chao, com Me Gusta Tu. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, ambos @pglobalizando. Como é bom começar o sábado com música de qualidade, ainda mais se é música do mundo todo. Este é o programa Globalizando, que traz para você música de qualidade, não é isso, Camila? Isso mesmo. Acabamos de escutar Manu Chao com Me Gusta Tu, em representação à França, que pontuou cerca de 78% nos estudos das universidades de Colômbia e Yale, que medem o índice de sustentabilidade dos países. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Rosicélia Castro aqui no programa Globalizando. Ela, entre outras coisas, é também docente do programa de pós-graduação em gestão de conhecimento para o desenvolvimento socioambiental da UNAMA, que, aliás, está com o edital que já está em processo de divulgação e você vai poder cursar um dos melhores mestrados profissionais da região norte aqui conosco. Professora, tem uma pergunta do Márcio Ribeiro no Facebook. Obrigado, Márcio. Ele está perguntando o seguinte: qual o papel da sociedade civil na cooperação das mudanças climáticas? Ou seja, a gente falava, né, tem o Estado, a responsabilidade dele, das empresas, mas a sociedade civil também tem, né, um papel importante. Com certeza, professor. O que está faltando realmente é uma consciência ambiental da sociedade, né? E quando a gente fala de consciência ambiental, como obter essa consciência ambiental? Através de informação. A sociedade ela tem que estar ciente do papel dos ecossistemas, ela tem que estar ciente que o ecossistema, para ele estar preservado, isso é uma responsabilidade coletiva. A sociedade precisa entender que as suas ações cotidianas, elas vão interferir efetivamente nessas condições. São as atividades humanas que acontecem, as ações antrópicas, né, devido às atividades, dos processos, o uso dos combustíveis fósseis, a questão dos resíduos, tudo isso são problemas que impactam as mudanças climáticas globais também, né, dentro desse contexto. Não dá para se dissociar as relações sociais e econômicas a esse contexto ambiental. Então, a importância da sociedade nesse contexto, ela é fundamental, essa conscientização, e isso a gente só vai conseguir através da informação, né? Então, campanhas informativas, né, que possam trazer essa consciência para a sociedade, para ela saber, para ter consciência do qual é o seu papel dentro desse contexto. E Camila, inclusive isso pra gente, né, é importante no dia a dia, nós como acadêmicos de relações internacionais, a gente que é do interior do estado, do Castanhal, por exemplo, essa consciência é fundamental, né? Com certeza, né? A gente acredita que a gente tendo a nossa consciência, né, mudando a mentalidade das pessoas ao redor e se organizando politicamente a favor disso, de pressionar, tanto que na COP26 o nosso governo ele não estava empenhado nesse assunto, e quem brilhou representando o Brasil foi a sociedade civil. Sim, exatamente. E assim, se o Estado ele não está, ele foi cooptado por algum ator que ele não está favorável a fazer essa alteração, quem tem que pressionar, quem tem que fazer essa mudança realmente é a sociedade civil, né? Isso passa por uma organização política também, né, professora? Com certeza. Vários cientistas que estudam a questão do clima, né, tem registro que do ano de 2010 até 2019, esse aquecimento global ele foi causado justamente por atividades humanas, né? E aí esse número ele tem crescido cada vez mais. Muito bem, professora Rosicélia Castro conosco do programa Globalizando de hoje. Sara Tavares, e agora? Para onde nós vamos viajar pelo mundo da música? Pessoal, agora a gente vai para a Espanha, que durante a COP27, em parceria com o Senegal, lançou a Aliança Internacional para a Resiliência à Seca. E hoje, o objetivo dessa aliança é unir esforços contra a seca e preparar diversos países até 2030 para resolver esse problema. Em representação à Espanha, então, vamos ouvir Malamente, da cantora Rosalía. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, ambos @pglobalizando.
Viagem musical sensacional, muito boa. Nossa playlist é sempre coisa maravilhosa, muita coisa interessante pelo mundo da música, Sara. A gente acabou de voltar da Espanha, professor, onde a gente ouviu Malamente da Rosalía, representando esse país que, segundo a pesquisadora Magali Navarro para o portal Bioguia, existe grande investimento por parte da Espanha, nesse país, né, em energias renováveis, tais como eólica, solar e hídrica. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Muito bem, nós estamos conversando com a professora Rosicélia Castro e nós estamos falando sobre essa questão da COP27 e o protagonismo brasileiro na agenda ambiental a partir do governo Lula. E a gente, primeiro quero mandar um abraço para Emi Vilas Boas, que está lá em Londres acompanhando a gente. Um abraço para você, Emi, saudades aqui do programa Globalizando. A Sara Gomes está lhe perguntando o seguinte: quais as consequências das mudanças climáticas aqui na Amazônia? Nós já estamos vivendo, né, essas consequências das mudanças climáticas. A gente está vivendo, o país está vivendo, né, um estado de emergência climática. Em 2019, o termo emergência climática foi considerado a palavra mais utilizada pelo mundo. Sem dúvida. E hoje nós já vivemos essa emergência climática, né? Então, a emergência climática é um alerta, né, da necessidade de frear esse aquecimento global. Então, as consequências para a Amazônia são inúmeras, como a perda de biodiversidade, né, devido a essas mudanças do clima, uma redução, os cientistas mostram que vários estudos que se pode ter uma redução de perda de 50% da biodiversidade, tanto de plantas como de animais, afetar o ciclo hidrológico por o excesso, né, essas mudanças na precipitação, tanto o excesso de água, como as severas secas, né, a gente podendo chegar a um processo de savanização devido a essa seca extrema. Plantas e animais que podem sair do seu habitat e procurar um outro habitat devido justamente falta de alimentos, a falta de adaptação àquelas condições, já que cada espécie ela tá adaptada, né, tanto a questão de temperatura, então a questão reprodutiva dessas espécies que estão adaptadas para aquele local. Então, quando ocorre essa mudança, esse desequilíbrio ambiental, essas espécies elas vão ser diretamente afetadas. Interessante que o Instituto Evandro Chagas vem alertando também para a questão de vírus decorrentes dessas viroses e problemas decorrentes dessa desmatamento, desse florestamento. Meu filho que faz o mestrado lá em virologia está dizendo, fazendo uma pesquisa no Combu e dizendo o seguinte: continuando isso, nós vamos ter problemas de saúde, né? Exatamente. Nós já estamos tendo também. Exato, né? exato. A questão da malária, que era uma doença rural, porque a gente já tem a malária em zona urbana? Justamente por causa da questão do desmatamento, né? Então, esses vetores, esses animais, a gente já encontra cada vez mais na zona urbana. Vários problemas respiratórios, né? Os vírus que frequentemente sofrem mutações. Tudo isso é consequência dessa mudança de ambiente, né? E isso reflete diretamente na saúde da sociedade, com problemas respiratórios e esses vetores que passam por essas mutações. Eu quero dizer que você está no programa Globalizando. A professora Rosicélia coloca uma coisa importantíssima aqui, que além dos problemas econômicos, culturais, dos saberes das populações tradicionais, tem também essa questão de saúde. Então a gente precisa colocar ainda mais urgência nessa questão aqui no programa Globalizando. Globalizando nas ruas. E o Globalizando não para. O Globalizando ele tem sempre muita novidade. Tem novidade, inclusive, do que acontece na Universidade da Amazônia. Deixa eu chamar a nossa produtora Paula Castro com mais informações. Bom dia, Paula. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. Eu estou aqui para conversar com a professora Daniela Teixeira, que é diretora acadêmica da UNAM-Alcindo Cassella, e ela vai falar para a gente um pouco sobre um evento que vai ocorrer amanhã, que é a Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. Bom dia, professora, tudo bom? Bom dia Paula, bom dia professor Mário Tito. É um prazer muito grande estar aqui de novo no programa Globalizando e falando um pouquinho das ações e dos eventos sociais que nós estamos desenvolvendo academicamente na UNAMA.
Perfeito, professora. Conte pra gente agora onde e quando que vai ocorrer a caminhada de amanhã. A Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas é uma realização do Grupo Mulheres do Brasil e, especificamente, essa será do Grupo Mulheres do Brasil de Belém. E nós, enquanto universidade, estamos participando, atendendo a mais um projeto do calendário social, que é o projeto contra a violência às mulheres. Então, amanhã nós estaremos na Praça da República, em frente ao Teatro da Paz, com 2 tendas, oferecendo serviços de saúde às mulheres que participarão dessa caminhada. Estamos esperando mais de 1.000 mulheres para participar desse momento em que estaremos ali lutando pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Perfeito, essa foi a professora Daniela Teixeira aqui conosco no Globalizando. Ela é diretora acadêmica da UNAMA Alcindo Cassella e ela falou pra gente sobre o evento importantíssimo que vai ocorrer amanhã, que é a Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. Professora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Paula, e queremos convidar todos que queiram participar. Estaremos amanhã, às 8 horas da manhã, em frente ao Teatro da Paz, com os nossos alunos, professores, para participar desse evento tão importante. Perfeito, agora segue com você, professor. Muito obrigado, Paula. Aliás, essa atividade que a UNAM vai participar, vai oferecer serviço, mostra de fato que a Universidade da Amazônia está sempre a serviço da nossa sociedade. Então, se você quiser esse serviço, você que é mulher ou também você que pode estimular outras mulheres a participar, faça isso. Amanhã a UNAM estará na Praça da República na caminhada contra a violência contra meninas e mulheres. E vamos então para a última etapa da viagem musical neste bloco, Alice Cardoso. Vamos então para a Áustria, professor, onde ela participou da Copa 27 e está entre as nações mais sustentáveis do mundo, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2030, e é líder de reciclagem urbana, segundo o portal Bioguia. Representando a Áustria, ouviremos Lumix e Pia Mira com a música Halo. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, ambos @pglobalizando. Agora sim nós viemos realmente de uma viagem musical cada vez mais animada, Alice Cardoso. Isso mesmo, ouvimos Lumix e Pia Maria com a música Halo, representando a Áustria, que se destaca pela conservação de suas reservas ambientais, tendo 46% do seu território coberto por florestas. E aí, Camila Neres, para onde nós vamos viajar no próximo bloco? Continuem sintonizados, porque no próximo bloco a playlist do Globalizando de hoje vai passar por Islândia, Suíça, Noruega e, claro, Brasil. Está no ar programa Globalizando da UNAMA FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Aliás, as inscrições para o vestibular estão abertas. vestibular.unama.br. Venha fazer Relações Internacionais conosco. O curso de Relações Internacionais já existe há 16 anos aqui na UNAMA, formando internacionalistas. Mais de 300 internacionalistas já foram formados, estão trabalhando em várias partes, não só do mundo, como também em várias empresas, tipo de atividade. E você pode fazer Relações Internacionais conosco, vestibular.unama.br. Hoje nós estamos falando sobre a COP27, a retomada do protagonismo brasileiro na agenda ambiental, e estamos conversando com a professora Rosicélia Castro, pós-doutora em Tecnologia de Recursos Naturais e Sustentabilidade pela UEPA, pós-doutora em Ciências Ambientais pela UFPA e doutora em Ciências Agrárias pela Universidade Federal Rural da Amazônia, entre outras coisas. A professora é professora também do programa de pós-graduação em Gestão do Conhecimento para o Desenvolvimento Socioambiental. Antes de nós conversarmos com a professora Rosicélia, continuar conversando com ela, nós vamos retomar a nossa viagem musical com Sara Tavares. A playlist do programa Globalizando de hoje está passando pelos países mais ativos nas conferências sobre mudanças climáticas. E na nossa primeira música de volta no segundo bloco, a gente vai para a Islândia, onde, segundo o National Geographic assumiu na COP 2021 o compromisso de ser carbono neutro até 2040, tendo como fim neutralizar o carbono para controlar os efeitos das mudanças climáticas. Então, para representar a Islândia, vamos ouvir Emiliana Torrini com a música Jungle Run. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, ambos @pglobalizando. Nossa viagem musical é sempre muito interessante porque nós voamos por vários países para conhecer a cultura musical desses países. E agora, Sara, para onde nós fomos? A gente foi para a Islândia, professor, e a gente acabou de ouvir a cantora Emiliana Torini com a música Jungle Run, representando esse país onde o Ministério do Ambiente e a Agência Ambiental da Islândia são responsáveis principalmente pela rígida fiscalização em torno da poluição do ar. Globalizando. Fique por dentro. Desde 1995, a Cúpula do Clima da ONU reúne os líderes mundiais para discutirem sobre os assuntos que tangem a proteção do planeta, como as mudanças climáticas, a água e a biodiversidade. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em seu discurso da Copa 27, disse que o Brasil está pronto para reatar laços com o mundo e que o combate às mudanças climáticas será a prioridade de seu governo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E olha só, pessoal, o programa Globalizando está trazendo aqui uma conversa sobre a COP27, falando do protagonismo brasileiro nessa arena decisória internacional. E tem os nossos produtores também trazem perguntas dos nossos ouvintes. Vamos acompanhar. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. Eu sou o Luiz Sampaio, membro da equipe de perguntas do programa Globalizando. Eu estou aqui com o João Vitor, do segundo semestre do curso de Relações Internacionais, porque ele tem uma pergunta para fazer hoje. Olá, bom dia aos locutores, aos ouvintes e ao entrevistado. A minha pergunta é sobre quais são os maiores desafios para a cooperação pelas mudanças climáticas em nível mundial. Vitor, né? Bom dia, Vitor. Vitor, como a gente iniciou falando aqui, né? Cooperação é que os países... haja uma cooperação entre os países. E essa cooperação vem dos países mais desenvolvidos para os países menos desenvolvidos, né? E os países em desenvolvimento. Então, a ciência, ela está muito hoje consolidada, principalmente no Brasil, está bastante consolidada quanto ao tema de mudanças do clima. Muitas pesquisas, muitos estudos existem trazendo essa consolidação da ciência, mas precisa que os países mais desenvolvidos, que detêm das tecnologias, dos recursos econômicos, recursos financeiros, possam, né, inicialmente estar ajudando os países menos desenvolvidos. Nós vimos essa semana que na África, né, devido às mudanças climáticas, o país estava sem alimento devido a desastres ambientais que aconteceram. Foi na quarta ou quinta-feira que isso foi divulgado pela mídia, e os países, né, mais ricos estavam mandando alimentos, ajudando de forma bem efetiva esses países mais pobres. Né? Então, não somente esse comprometimento de redução de emissão de gases, de efeito de estufa, dos acordos internacionais, mas realmente ser mais efetivo nesse comprometimento de ajuda financeira para os países que não detêm desse recurso. Então, nesse sentido, é uma boa notícia que a Noruega, que a Alemanha tenham retomado o Fundo Amazônia. Com certeza, né? Uma das propostas aí do atual governo é esse restabelecimento, né, do Fundo Amazônia, que com valor aí que foi perdido, sem né? Dúvida, há 4 anos atrás. Então, nesses últimos 4 anos, aliás, e que essa retomada do Fundo Amazônia possa trazer, né, um investimento justamente para esses países se fortalecerem na questão da preservação. Isso também em termos de pesquisa, né, professora? Então, investimento em pesquisa para a gente superar esses problemas, né? Com certeza. É importantíssimo, nós que trabalhamos com pesquisa, né, termos esse retorno financeiro para que realmente a gente faça uma pesquisa efetiva. A gente precisa de laboratórios, a gente precisa de alunos, precisamos de bolsa para os nossos estudantes, nós precisamos do incentivo para os nossos alunos para que realmente eles vejam a importância da ciência para todas as
todos os contextos, né? Não só ambiental, mas no contexto social e econômico. Muito bem, a professora Rosicélia está aqui, nós estamos conversando exatamente sobre isso. Esse financiamento nacional, ou seja, o governo tem que se comprometer com isso, mas também internacional, porque os países mais desenvolvidos precisam incentivar o saber tradicional, o saber da região, é importante para a Amazônia. Nós vamos voltar sobre isso daqui a pouco, porque agora é hora da Camila Nery dizer para onde nós vamos viajar pelo mundo da música. Segundo publicação feita pela empresa Greenco, a Suíça está entre os países considerados exemplos de sustentabilidade, possuindo usinas geotérmicas que utilizam calor vindo do subsolo para gerar energia pouco poluente. Em representação à Suíça, ouviremos Luca Henne com Science. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, ambos @pglobalizando. Égua da música sensacional, hein, Camila? Muito boa, acabamos de ouvir Science, de Luca Henne, representando a Suíça, cujo governo criou programas para controle do consumo de madeira de suas florestas e de utilização de água pura derretida da neve das geleiras na agricultura. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos falando sobre a COP27, a retomada do protagonismo brasileiro na agenda ambiental. Aliás, um tema super importante e urgente, inclusive. Nós conversávamos agora há pouco com a professora Rosicélia Castro e nós falávamos exatamente dessa questão do financiamento de pesquisa, do envolvimento em projetos. E aí a Ingrid Maués, no Twitter, faz uma pergunta muito legal sobre isso, professora. Quais os projetos implementados no Brasil para a luta contra mudanças climáticas? Na teoria, no papel, nós temos muitos projetos, né, que foram desenvolvidos, mas que ficaram só na teoria, e aí a gente espera agora ter uma efetividade mais prática, né? Então, para cada região, teoricamente, nós temos vários projetos que durante o período ficaram parados, que seriam o Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal, conservação e recuperação de ambientes, florestas e campestres nos biomas Pampa e Mata Atlântica, os programas de revitalização de bacias hidrográficas da região sul, o Pró-Pantanal, que é um programa de apoio à recuperação do bioma Pantanal, o Renova Taquari, o Programa Maranhão Verde. Então, para cada região do país, esses são alguns, né, programas que foram estabelecidos. Mas, de forma mais efetiva, com muito esforço, eu não posso deixar de falar de um programa de extrema importância da Amazônia. Aqui na Amazônia, um dos programas, um projeto, na verdade, que se tornou programa em 2007, é o projeto LBA, que é o programa de grande escala da biosfera, atmosfera da Amazônia, que iniciou como projeto em 1998, para fazer justamente um objetivo de fazer um estudo do funcionamento dos ecossistemas, né, para o estudo das mudanças climáticas globais. Então, esse projeto, que teve início em 1998, era um projeto de cooperação internacional, dinheiro financiado pela Alemanha, pela Noruega, até pela NASA. Em 2007, ele se fortaleceu, virando um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, e onde torres, né, na Reserva Florestal de Cachoanã foram implementadas em 98 para fazer esses estudos do altíssimas, né? Altíssimas. E teve a Torre Ato, né, que ficou em Manaus, sim, de 325 metros de altura também, que faz parte dentro do programa do projeto LBA. Né, a Torre Ato, ela ficou ali abandonada. Exatamente. A maior torre da América Latina para estudar justamente a questão das mudanças climáticas. Dá para chegar a pessoa, mas também tem instrumentos de medição lá também, né? Instrumento de medição, né, micrometeorológica, para estudar o microclima da floresta, acima do dossel das árvores, né? As outras torres fazem estudo abaixo do dossel, por isso que a Torre Ato, ela ficou acima, né, a 325 metros de altura, para fazer essa medição do carbono que está acima do dossel, né? Dossel, que são as árvores. Então, hoje, esse ano, se voltou, o projeto LBA, ele passou
por 3 fases, né? Primeiro de coletas de dados, a segunda da sistematização desses dados e a terceira da análise com publicação de artigos científicos para compilar todos esses dados. E esse ano se voltou a essa discussão durante 3 meses. Inclusive, eu participei do workshop representando a Universidade da Amazônia, onde esse workshop foi para discutir uma agenda do bioma amazônico para até 2032. Né? Então, com certeza, ano que vem, a gente vai ter um resultado já desse workshop para se consolidar e dar continuidade aí ao projeto sobre mudanças do clima na Amazônia. Muito legal, a gente espera que realmente não só esse governo que entra, mas os outros não voltem atrás nessas questões que são muito urgentes. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para a galera que nos acompanha, que é da Escola Superior do Legislativo do Estado do Pará, ESLEPA, que foi inaugurada já. Temos o primeiro curso de Tecnologia e Gestão Pública. Eu estou lá fazendo a disciplina Mundo Globalizado e Suas Transformações. E também a galera da CNBB Norte 2, que está reunida desde ontem para falar sobre a questão da fome, a fome na Amazônia. Gente de todo o estado, eu estive lá fazendo uma palestra sobre a questão da fome. Um abraço para a galera que nos acompanha, então, no Globalizando. Vamos viajar pelo mundo da música, Sara. Olha só, quase toda a energia da Noruega é gerada através de fontes renováveis. Porém, o país gerou controvérsias após o Greenpeace processar o governo por permitir que 13 empresas petrolíferas extraíssem petróleo no mar de Barents, segundo o artigo da BBC News. E agora, representando a Noruega, ouviremos Sigrid com Burning Bridges. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, ambos @pglobalizando. Nossa playlist musical hoje realmente está dando um show de bola. A equipe da Amadorra, da Luísa, da Karen, da Alciane e da Alice, sempre surpreendendo a gente com playlist. Por exemplo, essa aqui, que nós fomos para Noruega, né, Sara? Isso, a gente foi pra Noruega e a gente ouviu Burning Bridges, da cantora Sigrid, em representação a esse país, cujo ministro do Meio Ambiente afirmou na COP27 deste ano que o país nórdico pretende reativar o Fundo Amazônia já no ano de 2023. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Muito bem, um curso de graduação de uma universidade precisa ter 3 coisas fundamentais: ensino, pesquisa e extensão. O ensino se dá pela qualidade dos professores, pelas disciplinas, a pesquisa, o incentivo a ir além da sala de aula em busca de novos conhecimentos, e a extensão divulgando esse conhecimento para fora da universidade. O programa Globalizando é um projeto de extensão exatamente por causa disso, mas nós temos também um outro projeto de extensão na mesma idade, quase 10 anos, aqui do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Eu estou me referindo ao Site Internacional da Amazônia. Quero chamar para conversar comigo um dos moderadores do site, Tiago Caleron. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor. Estão me escutando perfeitamente? Sim, muito bem, muito bem. Perfeito, perfeito. Bom dia a todos, aos nossos telespectadores, à mesa de hoje da rádio. Espero que todos estejam muito bem. Legal, Tiago. Olha só, tem muito conteúdo, o Site Internacional da Amazônia, sempre com novidade. O que é que nós temos para esta semana? Olha, para essa semana, especificamente sobre artigos, gostaria de falar que estamos na primeira semana de dezembro, chegando às festas de fim de ano, né? Então, obviamente, teremos mais futuramente artigos sobre o Natal, mas para essa semana específica, não podemos ser muito precoces. Vou começar falando com o texto de segunda-feira. Na segunda-feira, dia 5 de dezembro, teremos o artigo com o tema Eleições nos Estados Unidos, a disputa do Senado e suas implicações, o qual será produzida pelo acadêmico Edmar Tiego, acadêmico do sexto semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Na quarta-feira, dia 7 de dezembro, teremos um artigo especial do Amazônia, o qual o seu artigo, terá como título Amazônia e a COP27. Por fim, na sexta-feira, já que são 3 artigos semanais, na sexta-feira, dia 9 de dezembro, teremos o artigo com o tema Declaração Universal dos Direitos Humanos, 74 anos de implementação, o qual será produzido pela Nívia, acadêmica do segundo semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Tem o artigo de qualidade, né, Tiago? E tem também outros quadros. Aliás, está bombando o quadro Observatório da Copa, né? Perfeito, eu ia falar sobre isso agora, porque por mais que nós tenhamos vários tipos de quadro e outros parâmetros para como personalidades, turma informado,
os artigos especiais do Guerra, Economia e Amazônia, que eu até citei o Amazônia agora na quarta-feira, devemos destacar que estamos em período de Copa, um período esportivo mais hypado e esperado do momento, e que, portanto, o Internacional da Amazônia está fazendo um observatório da Copa para falar sobre alguns artigos inerentes às curiosidades da Copa, mas, sobretudo, as principais informações que se decorrem da Copa, tanto em termos de resultado, quanto em assuntos geopolíticos que se diferem das partidas que são disputadas pelas seleções, certo? Então, acredito que esse seja o grande quadro do momento. Teve até ontem uma postagem no Instagram, um Reels da Yasmin, falando das músicas da Copa, né, Thiago? Perfeito, exatamente. Foi muito legal. Eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes como é que se faz para alcançar todo esse conteúdo de qualidade. Com certeza. Primeiramente, aos nossos ouvintes, por tratar-se de um site, nós, obviamente, temos um link disponível na internet. O link é www.internacionaldamazônia.com. As nossas principais redes sociais são, o primeiro, o Twitter, é o @InterDaAmazônia, o nosso Instagram é o Inter da Amazônia e, por último, o nosso Facebook, que é o Internacional da Amazônia. Esses são os nossos 4 principais meios de comunicação, mídias sociais, no caso. Maravilha, Thiago. Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, professor. Tenha um bom dia e um ótimo programa para vocês. Muito bem, Thiago Calerron conosco no site Internacional da Amazônia, aqui no programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Rosicélia Castro, que está conosco falando exatamente sobre a COP27, essas questões da Amazônia, a Agenda Ambiental Internacional. E a pergunta do Victor Melo no Facebook, obrigado, Victor. Quais as propostas do governo Lula em relação à Agenda Ambiental brasileira? Bem, são várias, né? O governo Lula pretende aí restabelecer, né? Resgatar a agenda ambiental. É um resgate, né? Através do combate ao desmatamento ilegal, né? O governo atual, o governo Lula, aliás, traz que vai ser prioridade, né? Nesse governo, o combate ao desmatamento ilegal, para que a gente possa retornar àquele mesmo quadro de índice, né? Onde teve uma redução bem efetiva aí no combate ao desmatamento. Tivemos uma redução com o projeto o PRODES, né? Que foi bem ativo aí nesse contexto de desmatamento. Então, as propostas é o combate ao desmatamento ilegal, o combate à grilagem, né? Da questão da mineração, a mineração ilegal, a garimpagem ilegal, né? E também a reestruturação de órgãos públicos fiscalizadores que precisa de uma fiscalização, esses órgãos fiscalizadores que possam multar nesse contexto aí de inúmeras questões. E também uma das questões que deixou aí o Brasil bastante animado é essa proposta da COP25, né? 2025. A COP30 em 2025 ser na Amazônia. Isso é sensacional. Né? E também a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? Para que esses povos sejam protagonistas para a salvação desses ambientes que eles vivem. Muito bem, olha, essa fala da professora Rosicélia enche a gente de esperança, né? Aí reúne também Marina Silva, Isabel Teixeira, a galera que está à linha de frente, a autoridade ambiental específica, vai ser realmente cheio de esperança, e a gente vai esperar que realmente no próximo ano a gente trabalhe com qualidade nesse âmbito, nessa questão ambiental. É a 8ª etapa da viagem musical, estamos terminando o programa, já passou tão rápido, né, Alice? É isso, professor. Vamos agora para o Brasil, onde o Ministério do Meio Ambiente publicou que durante a COP27 o Brasil se destacou por apresentar uma das matrizes mais limpas, além de expor um foco para a instalação de eólicas offshore, cujo potencial de operação de energia chega a 700 gigawatts. E, para representar o Brasil, ouviremos Dona Nete com o Balanço do Açaí. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, ambos @pglobalizando. Programa Globalizando terminando com tudo com música amazônica, Alice. Isso, acabamos de ouvir Balanço do Açaí de Dona Onete, representando o Brasil, que tem sofrido nos últimos anos com o descanso da agenda ambiental. Tem também mais de 2.000 focos de incêndio em 2020, segundo o INEP.
O INPE, né? O INPE. Segundo o INPE. Este foi o programa Globalizando de hoje. Muito obrigado pela preferência de sintonia. Foi um prazer ter você aqui na Rádio Nama. Muito obrigado a você que colaborou também. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e agradeço a quem fez perguntas. Primeiro, a Juliana Gomes, o Márcio Ribeiro, a Sara Gomes, o João Vitor Barra, Ingrid Mauese e Vitor Melo. Professora Rosicélia, que prazer ter recebido você aqui no programa Globalizando. Eu que agradeço, professor Mário Tito e toda a equipe do Globalizando pelo convite, representando aqui a Universidade da Amazônia, e estou à disposição novamente a qualquer momento para estar aqui com vocês. Quem tiver interessado em pesquisa nessa área, o nosso programa é sempre muito importante, né? Com certeza, nós estamos lá na unidade Alcindo Cacela com o nosso programa de pós-graduação em Gestão do Conhecimento para o Desenvolvimento Socioambiental, onde nós estamos estudando as relações sociais e econômicas ao contexto ambiental. Muito bem, eu quero agradecer a nossa equipe de locutores do programa Globalizando, a começar pela acadêmica do quase terceiro semestre, Alice Cardoso. Obrigado, Alice. Obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui. Eu queria dizer para os nossos ouvintes não perderem o próximo programa, pois o tema vai ser Educação em Direitos Humanos. Obrigado, Alice. Quero também agradecer a Sara Tavares, ela é membro da equipe de mídia. Sara, muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professora, e toda a equipe que esteve aqui no estúdio hoje. Obrigada também você, ouvinte, por nos acompanhar hoje. Eu quero lembrar você de acompanhar o Globalizando nas redes sociais. No Facebook a gente é Programa Globalizando. No Twitter e no Instagram nós somos @pglobalizando. Legal, Sara. E a nossa equipe também é concluída com muita qualidade com a Camila Neres, que é quase quinto semestre, membro da equipe do Roteiro. Obrigado, Camila. Obrigada, eu que agradeço. Eu gostei muito de participar desse tema, que ele é, apesar de ser uma pauta muito urgente, né? A gente sai aqui esperançoso. E a partir de segunda, o programa Globalizando ficará disponível no formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Todos programa Globalizando. Legal, Camila Neres. E hoje quem dirigiu o estúdio pra gente foi a Brenda Macedo. No cronômetro esteve Paula Castro. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento, na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Maria Clara Amador, Luísa Veiga, Alciane Dias e Karen Lima na playlist, Larissa Schoenberg, Lucas Patrick, Luiz Sampaio, João Vitor Barra, Juliana Gomes e Matheus Santos nas entrevistas, Agatha Poliani, Yane de Paula, Gabriela Alves, Micael Martins, Beatriz de Nazaré e Manuele Gaia no Globalizando News, Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Luísa Valente, Ana Mel Grimati, Jamília Almada, Lara Lima, Gabriel Contreira, Gabriela Grosso, Stephanie Campolungo e Camille Alves nas mídias, Paula Castro, Paulo Vitor Azevedo, Ana Clara Nunes e Vitória Vidal nas externas, Eduardo Oliveira, Pablo Oliveira, Érica Nascimento, Iago Cruz e Pedro Vieira na produção de conteúdo, Verena Moura, Lana Borges na revisão, Sérgio Salles, Josiane Mendes, Camille Mácula no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, a operação de áudio, muito obrigado, Ardel Monteiro, a apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral, professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Sinfonia na palmeira do açaí. É nesse tititi, é nesse tatata que a gente vai dançar o balanço do açaí. É nesse tititi, é nesse tatata que a gente vai dançar o balanço do açaí. Mas tem